Entre Escutas Podcast, onde a escuta transforma. Reflexões, vivências e conhecimentos com Jade Holanda e Sofia Abreu. Olá pessoal, voltamos aqui com esse tema super importante sobre a depressividade em mulheres lésbicas. A gente terminou a primeira parte, como estava muito bom, um tema super importante, a gente está aqui na nossa segunda parte. Então vamos continuar com esse debate imperdível com a Valesca Macedo. Como essa solidão lésbica aparece na clínica e por que ela ainda é tão pouco nomeada? Sim. E essa solidão, ela aparece constantemente, não necessariamente nomeada como solidão. O que é muito interessante de a gente pensar, e também o que acaba sendo um desafio para nós, enquanto psicoterapeutas, de identificar. E quando eu digo identificar, é de perceber mesmo nas entrelinhas o que aquela fala, o que aquele comportamento, e muitas vezes o que aquele sofrimento ele quer comunicar. Então, quando eu digo assim que ele aparece nas entrelinhas, é no sentido de que muitas vezes a pessoa que a gente acolhe no consultório, que a gente atende, vai trazer um sentimento de isolamento, uma dificuldade, de repente, de construir relações. Quando a gente pergunta, por exemplo, sobre a rede de apoio, há muitas vezes uma resposta negativa, de assim, não tenho rede de apoio, né? Não necessariamente tenho relações próximas, muitas vezes assim, um medo muito grande de rejeição, uma dificuldade de pensar, poxa, se eu for falar com tal pessoa, será que eu serei bem acolhida? Até partindo da lógica que ronda a comunidade LGBT, que é a ideia de que uma pessoa LGBT, ela é constantemente desrespeitosa, é uma pessoa que vai ser sempre sexualizada, é uma pessoa muitas vezes promíscua. Então, a ideia de que se eu sou uma mulher lésbica e eu vou falar com outra mulher, até pensando na construção de uma amizade, eu estou necessariamente dando em cima dessa mulher, né? Como se eu não pudesse ter um interesse genuíno em construir uma relação de amizade, me aproximar. Então, todas essas questões, até se a gente pensa em questões também práticas, né? Assim, dos espaços que eu frequento, do como eu me sinto. Então, assim, é um sofrimento muito, muito real na clínica, né? Já aconteceu, assim, de eu acompanhar pessoas que traziam isso, né? Poxa, eu queria ter outras amigas que também fossem mulheres lésbicas, eu queria frequentar espaços LGBTs, porque eu não me sinto à vontade em ir até um barzinho e chegar lá e só me deparar com pessoas heterossexuais, né? Eu me sinto constrangida, muitas vezes até mesmo, eu me sinto em perigo, me sinto em risco, né? Eu não me sinto à vontade naquele espaço. Então, assim, pensar em como isso chega na clínica é pensar realmente que essa solidão, ela aparece nessas diferentes experiências e que muitas vezes não existe necessariamente um espaço no qual eu sinta que eu posso falar abertamente sobre isso. Não existe uma relação que eu me sinto segura para me abrir profundamente. Não existe muitas vezes essa rede de apoio. E muitas vezes, conforme até a gente já foi conversando, uma das consequências é o afastamento, né? É muito comum, por exemplo, assim, pessoas falarem sobre o fato de que antes de saírem do armário existia uma amizade de anos e anos e anos, e aí depois que eu finalmente falo abertamente sobre a minha orientação sexual, essa pessoa se afasta de mim. Então, assim, existe também a perda desse vínculo. Ao mesmo tempo, as pesquisas têm demonstrado, e aí eu acho importante também trazer isso aqui, o quanto a rede de apoio é um fator fundamental na proteção e até na promoção de bem-estar. Por isso que o trabalho clínico com pessoas LGBTs, especificamente com mulheres lésbicas, ele passa também por esse cuidado de construção de possibilidades. Então, assim, de a gente pensar realmente em como resgatar esse bem-estar, essa qualidade de vida, de como a gente pode realmente cuidar integralmente dessa saúde mental. E quando a gente fala no cuidar da saúde mental, é inevitável a gente não falar de várias esferas. Então, não tem como até ter essa ilusão de que o cuidado com a saúde mental, ele passa única e exclusivamente pela psicoterapia. A psicoterapia, ela é fundamental, assim como muitas vezes o acompanhamento psiquiátrico, mas não é única e exclusivamente a partir desse lugar que a gente fala no cuidado. A gente fala em um cuidado que pensa o lazer, que pensa o resgate das redes de apoio, que pensa muitas vezes em como é que eu posso construir também, por exemplo, quando o espaço de trabalho está adoecendo, né? Então, assim, como é que você pode construir uma possibilidade diferente, uma carreira diferente, de repente, como é que você pode sair desse lugar que está te adoecendo para ir para um outro lugar,
trabalhar, tudo isso com muita responsabilização, principalmente, mas mais do que uma responsabilização, né, uma coisa que eu gosto muito de ter o cuidado de pensar, é o fato de que o sofrimento ele não é culpa de quem o vivencia. É muito arriscado até, às vezes, a gente partir desse pressuposto de que uma pessoa que está sofrendo sofre porque quer sofrer ou porque não faz nada para mudar. E é um discurso que as pessoas se afetam porque elas escutam isso dos familiares, às vezes das companheiras, enfim, às vezes de alguns amigos. E vem essa ideia de que, nossa, tem algum problema comigo, né? Tem alguma coisa de errado comigo. E não é sobre ter algo de errado com você, é sobre aquilo que te adoece. Então, para que eu consiga pensar minimamente em uma saúde mental que esteja alinhada com o meu bem-estar, eu preciso pensar também na garantia de direitos básicos, eu preciso pensar também no meu bem-estar do ponto de vista social. Tudo isso se relaciona com a saúde mental. Por isso que eu penso sempre também na perspectiva de que todo sofrimento é político, porque todo sofrimento, ele passa pelas estruturas, ele passa por questões sociais, econômicas, e aí eu desvincular a mulher desse lugar e desvincular nós mulheres desse lugar, é eu também invisibilizar a experiência de ser uma mulher na sociedade que a gente vive. Mas, de novo, né, não é também a partir da ideia de que necessariamente sou mulher lésbica e por isso sofro. Eu acho que quando a gente fala sobre ser mulher lésbica, a gente precisa também ter esse cuidado de não colocar a vivência nesse lugar única e exclusivamente do sofrimento. Muito importante a gente falar sobre aquilo que adoece, mas é importante a gente falar sobre o contrário também, aquilo que traz bem-estar, e falar, por exemplo, sobre o quanto esses vínculos afetivos eles salvam, como eles são importantes. Por exemplo, já você falou da Bell Hooks, e aí eu lembrei muito daquele livro Tudo sobre o Amor, que assim, eu leio e releio, e cada vez que eu faço essa leitura, assim, chega de uma maneira muito diferente para mim. E de a gente pensar, assim, o que mais fica para mim, de muita coisa que a Bel traz no livro, mas assim, é de a gente pensar no quanto o amor ele tem realmente esse poder de salvar. E quando a gente fala na perspectiva do amor, não é somente o amor romântico, mas é o amor em todas as formas, né? O amor que eu vivo com a minha família, é o amor que eu construo com os meus amigos, é o amor, inclusive, que eu construo a partir da minha carreira, da minha profissão, e tudo isso é muito importante nesse resgate dessa mulher, para que ela se fortaleça. Então, o trabalho clínico, ele passa por todas essas dificuldades, mas ele precisa ser um trabalho que vai olhar para essa mulher, não numa perspectiva de tratamento, é uma palavra, inclusive, que eu não gosto, né, assim, que eu não uso na minha clínica, mas a partir de uma perspectiva de cuidado. Então, não necessariamente são as mulheres que eu estou tratando, mas sim as mulheres que eu estou cuidando. Ai, perfeito. Nossa, perfeito, Valesca, perfeito. É muito importante você pontuar o sofrimento político. Muito importante, porque a gente fala aqui de uma estrutura social que é uma estrutura que está no senso comum, que está na cultura, que está na política, que está em quem a gente escolhe para estar lá no governo, para estar lá como presidente, para estar lá... Então, acho muito cirúrgico a gente trazer isso, porque quando a gente fala, principalmente, como você trouxe, de uma saúde mental, a gente também está falando de um cuidado, inclusive, da sua forma mais abrangente e ampla possível, inclusive o da saúde pública, né? E, nossa, nessas redes de saúde, será que não falta um letramento LGBT? Como é que essas pessoas são tratadas, né? E isso também trazendo um pouco do estresse de minorias, né? Até ampliando um pouco mais a nossa discussão. Como essas mulheres pretas são tratadas, essas mulheres lésbicas pretas, como é esse contexto, como é esse tratamento, esse letramento? Será que o cuidado que elas querem, o cuidado que elas precisam, né? Que elas têm esse direito, realmente é dado nessa rede? Será que não tem essa heteronormatividade estrutural tão forte que às vezes aniquila esse direito? Eu fico pensando, gente, quantos casos não tem? Isso é algo assim que é estatístico também, né? Quantos casos não tem de violências em consultórios ginecológicos, sabe? Não só violências físicas, mas muitas violências psicológicas, de você não poder falar da sua vivência, de você não poder falar da sua experiência, um cuidado que era para ser básico, um cuidado que era para ser direito de todos. Então eu fico pensando o quanto falta ainda na nossa rede e no nosso governo para a gente trazer isso para a nossa cultura e vice-versa, né? E vice-versa. E eu acho assim que se
a gente não recebe um tratamento humanizado, né, por uma equipe capacitada, treinada, letrada, consciente, enfim, quais são os pontos de suporte que tem para recorrer? Quais são os amparos? A gente está falando de saúde, é um direito básico. Então, né, num consultório desse, como a Sofia citou, você conta com quem? Sabe? Isso é tão sério. E eu acho que a gente tem que falar sobre essas opressões interseccionais mesmo, né? De classe, gênero, raça. E eu acho, assim, que nesse cuidado, enquanto psicólogos, enfim, da área da saúde dos profissionais, a gente tem que ter, principalmente psicólogos, né, no caso, mas de tomar cuidado com a questão da neutralidade, sabe? Para não sermos omissos. Perfeito. Sabe? Então, assim, como essa neutralidade não nomeada, enfim, por violências sociais, se torna outra violência. Quando a gente não nomeia, porque a gente tem que ser neutro, né? E não é sobre isso. E por que eu tô falando isso? Porque a Sofia trouxe o lugar do letramento. E é isso que salva. Eu sempre falo isso. Mas, assim, no lugar dessa educação, dessa consciência e do letramento, de todas as instituições, âmbitos, esferas, né, da nossa Constituição, da nossa sociedade, de mundo, é isso que faz a diferença. E é por isso que a gente está aqui também. Perfeito. Inclusive, a psicologia, ela tem um compromisso social e é também muito relevante observar a nossa luta enquanto categoria em detrimento desses sofrimentos que atingem cada população de uma maneira específica. Por exemplo, na década de 90, o Conselho Federal de Psicologia, ele teve um papel importantíssimo na retirada da homossexualidade da lista de doenças. Então, antes, inclusive, a gente falava, enquanto sociedade, da perspectiva do homossexualismo, usando o prefixo ismo para se referir à homossexualidade como uma doença. Tanto que a gente tem a resolução do Conselho Federal de Psicologia dessa década de 90, que é a resolução 01/99, que vai justamente falar sobre quais são as nossas responsabilidades, como é que a gente deve também atuar frente à diversidade sexual e de gênero. E isso é muito importante, porque muitas vezes são documentos, inclusive, que os psicólogos em formação, as psicólogas em formação, não têm o conhecimento. Ainda que se posicionem, ainda que procurem realmente compreender como é que essas questões atingem as populações. E aí você fala, né, Jade, sobre essa questão da neutralidade e como é importante a gente colocar o que no fim das contas significa essa neutralidade, né? Porque uma coisa é eu tentar influenciar, uma coisa é eu tentar levar as minhas perspectivas pessoais para a pessoa que eu estou atendendo, e outra coisa totalmente diferente é eu não ser omissa diante de um caso de violência, eu não ser omissa diante de uma fala preconceituosa dentro do meu consultório. São questões totalmente diferentes. Inclusive, na perspectiva de uma clínica afirmativa, né, eu sempre digo que a minha clínica é afirmativa porque é uma clínica pensada e estudada para pessoas LGBTs, mas assim, falar em uma clínica afirmativa é eu falar em uma clínica que vai olhar para questões de gênero e sexualidade de maneira muito natural, como algo que compõe o ser humano, como algo que faz parte, inclusive, da diversidade humana. Então, assim, são possibilidades de existir. E falar dessa clínica afirmativa é muitas vezes a gente também se deparar com relatos de processos de psicoterapia anteriores dessas pessoas que nos procuram, que são atravessados realmente por questões de religiosidade, por falas muito preconceituosas, muitas vezes por pressupostos de que aquela pessoa é heterossexual. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre tenho muito cuidado de dizer até para as pessoas que eu supervisiono. Mesmo que você atenda uma pessoa e ela se posicione ali no primeiro atendimento, no início do processo psicoterapêutico, a partir de uma determinada orientação sexual ou identidade de gênero, você não pode partir do pressuposto de que ela é aquilo e ponto. Assim como, da mesma forma que quando eu atendo uma pessoa heterossexual, eu não vou partir do princípio de que essa pessoa é heterossexual e ponto. A sexualidade, ela é fluida e ela vai sendo vivida também conforme as etapas de vida, conforme a abertura da pessoa para essas vivências. Mas, sobretudo, pensar numa clínica afirmativa ao mesmo tempo também não é o pensar que necessariamente eu vou precisar cuidar de algo decorrente da orientação sexual. Ou seja, que a pessoa ela vai estar sofrendo por ser LGBT. Não necessariamente. Às vezes as questões não têm nada a ver com o fato dela ser LGBT, e isso é muito importante, porque às vezes até nesse nosso movimento de um pensamento crítico, ou de um letramento, a gente acaba partindo do princípio de que necessariamente a pessoa vai estar em sofrimento por ser LGBT. E isso nem sempre é uma questão, isso nem sempre aparece na clínica.
Tanto que, enquanto vocês estavam falando, e eu estava aqui pensando sobre o que vocês estavam falando, eu lembrei muito de 2 conceitos que eu estudei na minha dissertação do mestrado, que foram os conceitos de heteronormatividade e heterossexualidade compulsória, que são conceitos fundamentais para a gente pensar também a saúde mental e os atravessamentos de ser LGBT na nossa sociedade. São conceitos que se complementam, mas eles são, ao mesmo tempo, também diferentes. Por quê? Porque quando eu falo sobre heteronormatividade, principalmente a partir da Judith Butler, a gente vai falar de uma perspectiva de que a sociedade parte do princípio de que a heterossexualidade ela é uma norma. Mas quando eu falo da heterossexualidade compulsória, eu falo muito mais também sobre as consequências que essa heteronormatividade ela chega para as pessoas, né? Especificamente porque é como se a heterossexualidade compulsória ela realmente funcionasse como uma instituição social, né? Como uma base estrutural que meio que vai orientar como as pessoas elas devem se portar, a quem elas devem amar, para quem o desejo delas realmente deve ser direcionado. E isso adoece profundamente, inclusive a partir desse lugar, né? De que eu me percebo diferente, e aí eu começo a me perceber diferente e começo a achar que tem algum problema comigo, né? Ou eu começo a entrar em conflitos mesmo com as outras pessoas, porque elas esperam que eu seja de uma determinada forma. Tanto que é muito interessante pensar nesse conceito da heterossexualidade compulsória, porque ele é um conceito da década de 80, então a gente pode pensar até que cronologicamente é um conceito que, enfim, né, já faz tempo que ele foi pensado, mas ele foi também pensado por uma mulher, e ao ser pensado por uma mulher, ele nos coloca nesse lugar da importância de pensarmos criticamente. E se a gente pensa criticamente sobre todos esses processos, a gente se esbarra também em algumas dificuldades. Ou seja, nem todo psicoterapeuta, nem todo profissional da saúde, como a gente vem conversando aqui, tem esse letramento, tem essa compreensão, tem esse entendimento. E aí a gente costuma sempre pensar também até a nível assim, de necessidades mesmo de mudanças na nossa sociedade, diminuição dos próprios índices de adoecimento, diminuição da própria lesbofobia. A gente precisa pensar realmente nesse letramento, mas na construção desse pensamento crítico. E como é que isso começa? A partir de temáticas como a que a gente está discutindo aqui, levadas para outros espaços, levadas para os espaços dos hospitais, das universidades, das escolas. A gente precisa conversar sobre questões de gênero e sexualidade com crianças e adolescentes. E isso não tem nada a ver com ensinar sobre sexo para crianças e adolescentes. Isso tem a ver com trazer questões que são importantes na construção de quem eu sou como pessoa. E aí todo esse processo é um processo que naturalmente não vai, infelizmente, né, não vai ser daqui a 5, 10 anos que a gente vai conseguir. Mas a gente precisa, desde já, pensar nessas ações e nesse movimento para que a gente ocupe cada vez mais espaço, para que a gente tenha cada vez mais lugar de fala. Tanto que no começo vocês foram falando também sobre o fato de que muitas mulheres, hoje em dia, ocupam espaços importantes na política, nas mídias, e ainda bem que a gente tem esses avanços, mas ainda assim a gente percebe as diferenças de tratamento, ou até mesmo o quão é ou não valorizado aquilo que aquela mulher fala. E aí eu podia aqui passar todo o tempo citando, né, inúmeros casos, mas isso é muito nítido e eu tenho certeza que quem está assistindo, quem está ouvindo aqui a nossa discussão vai lembrar desses vários casos que a gente acompanha na mídia. Val, você falando de algo tão importante também que você trouxe, que é a questão da educação, né? Desde cedo, desde nas escolas. Eu fico pensando também que aqui no nosso episódio de hoje a gente também fala da teoria queer, né? E a gente teve um episódio também que a gente trouxe um pouco dessa teoria queer e eu me lembrei agora que a gente trouxe também o exemplo da Erika Hilton, né? Que várias pessoas questionam e dizem, né, usam esse argumento extremamente transfóbico e lesbofóbico de que ela não representa, né, as mulheres. E aí a gente começou a debater aqui na mesa o que é representar uma mulher, né? O que significa representar, ser mulher também. O que significa ser mulher, que é exatamente isso, né? Como é que um padrão, gênero, né, essa heterossexualidade compulsória vai definir a forma como a gente deve ser, se relacionar, se vestir, se relacionar sexualmente, se
ter a sua sexualidade definida. Quem é que disse isso, né? Onde está isso escrito? Parece que é algo que na nossa cultura ainda tem esses estigmas, ainda tem esses preconceitos, e muitas vezes a psicopatologia, ela começa a nascer daí, quando a pessoa começa a se questionar e pensar, nossa, será que o problema sou eu? Né? Tem alguma coisa diferente, né? Como é que eu vou assumir isso? Como é que vai ser o meu lugar dentro da minha família, dentro do meio corporativo? E aí surge uma série de desafios que a gente falou aqui nesse episódio, né? Mas é isso que eu ia dizer, é um adoecimento tão visível porque essa pessoa, essa mulher, enfim, ver como algo a ser corrigido, né? Que ela precisa de uma correção, não é de acolhimento, mas tá errado, ela veio errada, ela tem que ser consertada. Isso. Então, muitas vezes, a busca até, né, por atendimento psicológico é isso, eu queria entender. E aí eu trouxe também da teoria queer a questão da sexualidade, religião. Então, a gente poderia, né, perpassar, porque também, e foi o que a gente conversou, né, esses dispositivos de controle social, de controle, de poder, né, tem múltiplos, variáveis dispositivos. Então, é uma questão realmente de fortalecimento, sabe? Desse lugar para essas mulheres, enfim, o público, né? A população LGBT, que é a PN+, se autorizar a ocupar. Porque é muito disso. Porque é um processo com a pessoa. Então, a gente tem que estar cada vez mais letrada. Porque a gente está ocupando esse lugar de cuidado. Cuidado com a saúde emocional, com essa autonomia emocional, mental dessa pessoa. Então, assim, para que ela se fortaleça, entenda que ela pode, que ela tem direitos e que não tem nada de errado, mas é construir. Então, por isso que a gente fala muito desse processo gradual, porque, de fato, na caminhada, como você disse, é inacabado. Então, você não é isso fixadamente, imutavelmente, mas você vai se construindo e vai se revelando aí, tendo despertares, as coisas mudam de lugar, se deslocam, mas isso diz de um ser humano complexo. O complexo num quesito de ser integral. E não só isso ou isso, mas que as coisas podem mudar e talvez essa é a beleza, né, do que a gente faz e do que a gente pode ser. E aí, enfim, o nosso tempo, infelizmente, passa muito rápido. Muito rápido. Val, infelizmente a gente está chegando ao fim, mas a gente queria deixar um espaço também para você fechar esse tema tão especial com a gente. A gente queria te perguntar um pouco o que você acha que falta na nossa sociedade para a gente conseguir combater mais isso, e o que você diria para mulheres lésbicas que estão passando por um processo de depressividade hoje em casa, estão ouvindo a gente também se identificando, né, com essa temática? Quando eu penso assim, no que falta na nossa sociedade, enfim, o que a gente precisa de fato desenvolver e alcançar, primeiramente me vem muito a perspectiva das políticas públicas, né, de leis que sejam efetivamente cumpridas e instituições que sejam comprometidas com a diversidade. Mas, para além disso, me vem muito algo que a gente discutiu aqui, né, quando vocês mencionaram, e eu também falei um pouco sobre isso, a ideia de que eu te aceito, mas sempre tem um mais, né? Sempre vem algo depois desse eu te aceito. E aí algo que eu fico pensando muito é que o acolhimento, ele não passa somente por esse lugar de tolerar. Porque se eu falo sobre tolerar, eu parto do princípio de que alguém tem esse poder de permitir que a outra pessoa exista. Mas quando eu falo sobre acolhimento, eu falo sobre algo que vai muito além dessa perspectiva de uma tolerância. Eu falo realmente sobre eu reconhecer que diferentes pessoas, elas vão existir na nossa sociedade, que a diversidade ela faz parte e que nesse sentido todo mundo merece dignidade. Eu não gosto nem de pensar de forma igualitária, porque nós não somos iguais. Então, é importante também desconstruir esse ideal. Eu trato todas as pessoas de forma igual. Então, se você faz isso, tem alguma questão, porque nós não somos iguais e nós não podemos ser tratadas de formas iguais. É preciso que cada uma, dentro das suas necessidades, seja respeitado e encontre dignidade, né? Então, eu penso, sobretudo nesses pontos, assim como no fato de que a gente tem esse compromisso, e aí se eu penso no nosso trabalho enquanto psicólogas, eu penso mais fortemente nesse compromisso ético, nesse compromisso social, de a gente realmente lutar pelo respeito à diversidade e lutar por novas possibilidades de viver essa diversidade.
consequentemente, quando eu penso assim, o que é que você diria, né, para uma mulher lésbica que vive esse sofrimento, o que é que você poderia trazer? Eu acho que muito além de clichês, né, como você não está sozinha, você pode procurar ajuda, isso também, né, isso é um fato, mas muito além disso, eu diria que você é muito mais do que um conglomerado de sintomas, né, muito mais mesmo. E muito além disso, né, a gente não pode cair nessa armadilha que em partes é confortável, de minimizar o sofrimento algo individual. E quando eu digo que é confortável, porque em teoria seria muito mais simples, né? Se é um problema, por exemplo, da Jade, ou se é um problema da Sofia, basta, dentro dessa perspectiva biomédica, eu tratar a Sofia ou tratar a Jade. Então é confortável nesse sentido. Mas, como eu disse e repito, todo sofrimento é político. Então, se todo sofrimento é político, eu respondo a essa pergunta, na verdade, trazendo questionamentos. Né? Por exemplo, a quem interessa essa exclusão das dissidências sexuais e de gênero? A quem interessa, muitas vezes, o controle dos corpos de nós, mulheres. E a quem também interessa o sofrimento decorrente de não atendermos aos padrões, principalmente na contemporaneidade, principalmente no que a gente vive hoje em dia, né? Com esse boom de medicações para emagrecimento, com esse discurso de amor próprio em primeiro lugar, de autocuidado, que na verdade esconde outras várias problemáticas de controle. Então, a quem interessa toda essa rede que a gente acaba estando inserida e que acaba passando despercebida, que a gente só vai sofrendo as consequências, né? Então, ser mulher lésbica na nossa sociedade hoje em dia é verdadeiramente o principal ato de resistência, porque é dizer em voz alta que a gente rompe com esses padrões e não é pedir licença para existir, é simplesmente existir. Brilhante. Show com chave de ouro. Esse é o recado, gente. Fiquei até sem Que bom, palavras. gente, fico feliz. Tem feito sentido. Uau, foi uma grande aula que tivemos. Nossa, sim. Ai, muito obrigada, Valesca. Eu saio edificada também, mas acho que é um lugar que fomenta muito isso, né? A gente tá cada vez mais aqui falando sobre isso, nos letrando, nos educando e perpassando isso para as pessoas mesmo, sabe? É o que eu sempre falo, né? Não basta só a gente fazer a nossa parte. A gente tem que estar mais ativo mesmo, né? Nessas pautas, nessas temáticas, porque nos rodeia. E a gente está inserido nisso. Não é uma coisa específica à parte que nós recebemos ou que nós vimos, porque sai da nossa bolha e do padrão. Não, mas a gente tem que estar mais ativo mesmo. É um compromisso de cidadania, eu acredito, e de ser humano. E principalmente nós, enquanto psicólogas. Mas, Valesca, muito, muito obrigada. Parabéns, inclusive, gente, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui no podcast. Muito importante trazer essa temática para as discussões e o podcast está muito bem representado por duas mulheres incríveis. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Maravilhosa. Gente, eu acho que o recado que a gente passou, espero que tenha atravessado você. Eu e a Jade, assim como certeza a Valesca, estamos completamente disponíveis, caso queiram mandar um comentário, caso se sinta atravessado. E é sempre bom lembrar, né? A gente sempre traz muito aqui essa psicologia política, que também para os psicólogos, psicólogas que estão ouvindo, não basta não ser racista, não basta não ser LGBTfóbica, não basta não ser machista, tem que ser antimachista, antirracista, anti-LGBTfóbica e sempre tem que lutar para a gente não perpassar uma psicologia neutra, porque psicologia não é neutra. A gente está aqui defendendo as minorias, principalmente. Muito obrigada. E é isso, como sempre, maratonem todos os vídeos que estão aí no YouTube, no Spotify, um episódio melhor que o outro, e acompanhe os próximos que virão. É isso. E sigam a Val, vamos deixar aqui. O arroba tá passando aqui. Acompanhem ela, os posts são perfeitos, belíssimos, salvo todos, tá? Queria te dizer. É isso, pessoal. Tchau. Inscreva-se no canal do YouTube Entre Escutas Podcast. Deixe seu like e ative as notificações. Aos domingos, 18 horas no Spotify. Às segundas, 16 horas na Sol Leste FM. E 20 horas no canal do YouTube Entre Escutas Podcast.